Nós estamos aqui com o Dr. Demétrios Gonzaga de Oliveira, é o delegado titular da NUCIBER, que é o Núcleo de Combate aos Cybercrimes. Boa tarde, Dr. Demétrios. Boa tarde. Doutor, o senhor poderia primeiramente nos explicar do que se trata o NUCIBER? O NUCIBER, na verdade, é a primeira unidade de inteligência tecnológica da Biodúvia que nós temos, assim, de uma unidade criada especificamente para investigações de crimes praticados mediante emprego de tecnologia de qualquer natureza, inclusive de telefonia celular. Ela foi criada em 18 de novembro de 2005, com o objetivo específico de atender todas as situações em que as reclamações das vítimas tivessem qualquer vínculo com a utilização de internet ou de outras tecnologias. Mas o senhor não atua somente aqui em Curitiba, né? Porque eu mesmo já vi o senhor em Brasília, fora do Brasil, em vários locais. Eventualmente, dependendo do tipo de solicitação, da gravidade do problema, em função digamos assim, da nossa expertise dentro dessa área, que já é muito antiga, é até bom esclarecer que, embora eu tenha iniciado o estudo no campo do direito em 1985, o dia começou em 1978. Então, isso fez com que eu me tornasse primeiro um especialista dentro da área da tecnologia, razão até pela qual, mesmo depois de graduado em Direito, eu optei por fazer um mestrado na área de processamento de dados. Interessante. Doutor Demétrios, aqui nessa unidade vocês fazem atendimento a crianças e adolescentes, inclusive? Também, nós temos um volume significativo de ocorrências e, inclusive, é bom ressaltar que a unidade, agora completando 14 anos, nós temos feito um acompanhamento desde o início e a nossa constatação é de que, invariavelmente, cerca de 30 a 35% dos casos que nós atendemos sempre envolvem crianças ou adolescentes, tanto na condição de vítimas, quanto, às vezes, até participantes em determinadas condutas que acabam resultando em lesões para terceiros. Doutor, eu fiz essa pergunta com relação às crianças e adolescentes, porque o que me chamou a atenção, aliás, até porque foi uma observação sua, foi com relação ao Estatuto da Criança e Adolescente. E especificamente no artigo 241, na letra D do ECA, no texto existe a falta da palavra adolescente. Então, dessa forma, o meu entendimento, né? Que os adolescentes eles não são então atendidos por esse artigo. O senhor poderia explicar para a gente, por favor? É importante a gente destacar que esse artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, ele decorre daquela alteração que houve na legislação que trata especificamente de crimes que envolvem aquela patologia conhecida como pedofilia. Nós costumamos destacar repetidas vezes que a pedofilia não tem uma disposição legal que a enquadre como um crime dentro do Brasil, mas sim na identificação, no reconhecimento de que trata-se de uma patologia onde adultos demonstram preferência sexual por crianças ou adolescentes. Essa alteração que houve na legislação em 2009, ela trouxe à tona 30 verbos que demonstram ou relatam condutas diferenciadas. No artigo 241, na linha D especificamente, ele trata da questão do aliciamento, do assédio, instigação e constrangimento por qualquer meio. Chama a atenção realmente o fato de que em todas as outras alíneas anteriores nós temos uma previsão legal de que os dispositivos se referem à proteção tanto para crianças quanto para adolescentes. No entanto, na letra D, nós percebemos que o termo adolescente não aparece, o que deixa, evidentemente, em aberto a proteção a todo aquele jovem que se enquadra dentro dessa situação de adolescente. Nós sabemos, até por uma disposição do próprio que crianças estão enquadradas dentro de uma situação de até 12 anos incompletos. Então, completou 12 anos até 18 anos incompletos, ela está no enquadramento de adolescentes. Como esse dispositivo não traz a previsão de que haveria proteção ou exista proteção para adolescente, se houver qualquer situação em que seja assediado, seja aliciado por um adulto para práticas envolvendo questões que vinculem a exploração sexual, pornográfica de adolescentes, não há uma proteção que permita nós, como autoridades, podermos, por exemplo, lavrar um boletim de ocorrência destinado a isso.
Se o fizéssemos, evidentemente, estaríamos sujeitos aí, quem sabe, a responder por abuso da autoridade, ou quem sabe até um mandado de segurança. Então, é uma falta de, digamos assim, de previsão que cria uma vulnerabilidade muito grande, até porque, dentre esses 30% a 35% dos casos que nós identificamos, a grande maioria, eu diria que cerca de 85%, envolve principalmente adolescentes, que evidentemente têm acesso às tecnologias bastante, digamos assim, baratas e acessíveis com grandes facilidades através de redes abertas e acabam aí se envolvendo em crimes que implicam sim na exibição excessiva e demasiada não só de dados, mas também de imagem, como é aquela situação repetitiva de casos de sexting que nós vemos constantemente nos canais de comunicação. Doutor, para a gente colocar assim bem em prática, então digamos, vem aqui no Ciber um pai e uma mãe e dizendo que o filho, que a filha é vítima dos que nós colocamos ali, né, que seria aliciar, assediar, instigar, constranger. O que é feito com essa pessoa? O que nós fazemos, veja bem, é importante sempre que a polícia tenha conhecimento de fatos, de envolvimento de pessoas com práticas de natureza criminosa. Então, nós fazemos essa anotação e nós, inclusive, costumamos recomendar que os pais, se tiverem interesse em aprofundar essa confirmação da falta de previsão legal, procurem, inclusive, o Ministério Público para que possam sanar as dúvidas. Evidentemente, nós temos que considerar que as informações trazidas podem servir como peças de quebra-cabeças que podem se encaixar em outras situações. Então, nós fazemos as coletas de dados e deixamos isso, evidentemente, à espera de análise, de cruzamento de informações com outras investigações da mesma natureza que podem sim levar à identificação de que, usando aquela mesma conta de correio eletrônico, usando o mesmo telefone, o mesmo canal de comunicação, através da mesma identidade ou usando termos bastante assemelhados nas conversas que são travadas, nós consigamos identificar um vínculo que permita alcançar esse criminoso. É importante a gente destacar ainda que várias dessas situações não chegam ao nosso conhecimento exatamente pelo fato das vítimas se sentirem constrangidas. Então, muito desse material não é trazido ao nosso conhecimento. De qualquer forma, é importante ressaltar que esse dispositivo, principalmente os artigos 240 e 241 do Estatuto, trazem 30 verbos diferentes. Então, percebam que todos os demais, as outras alíneas, lidam sim com essa proteção também do adolescente, além da criança, também do adolescente. Então, talvez não consigamos alcançá-lo pela prática do aliciamento, do assédio, da instigação ou do constrangimento por qualquer meio. No entanto, se ele coletou material de adolescente, se ele possui, se ele armazenou, se ele oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, todos esses outros verbos, nós conseguimos enquadrá-lo dentro dessas situações. Então, não dá para dizer, por exemplo, que a família não vai ter uma resposta em relação à investigação que deva ser desencadeada em função desses indícios que ela nos apresenta a princípio. O que não temos, evidentemente, é uma previsão legal que assegure que ela consiga formalizar um boletim de ocorrência para proteger o seu filho de ter sido vitimado naquela prática específica desses 4 verbos. Mas em relação aos demais, a coleta, a disponibilização, transmissão, produção ou reprodução desse material, passando para outros, para terceiros, através da rede mundial de computadores ou de aplicativos de celular, nós conseguimos sim alcançá-los. Doutor, com relação a esses 4 verbos especificamente, qual é a sua opinião como operador do direito? O que poderia ser feito? A modificação da redação da lei? Olha, certamente, evidentemente nós não podemos ser levianos ao ponto de afirmar categoricamente que tenha sido um esquecimento, mas a princípio é o que literalmente soa para todos nós, até porque gera uma situação extremamente desconfortável e constrangedora até nós que estamos aqui para esse trabalho, para identificar os criminosos virtuais que criam situações vexatórias e até de violência muitas vezes contra esses jovens, deixar de prestar uma satisfação à altura das vítimas que nos procuram. Então, eu diria que de uma forma bem simples, o ideal seria que fosse reconsiderada a atualização desse dispositivo com inserção
do termo adolescente para que possa permitir às autoridades trabalharem com muito mais tranquilidade e poder atender toda a população que nos procura aqui, muitas vezes desesperada com os fatos e com os acontecimentos que não raras vezes levam essas adolescentes a serem forçadas a encontros e até, quem sabe, até agressões de natureza violenta, né, no campo sexual, sem que a gente possa dar uma resposta dentro do dispositivo. Óbvio que existem outros dispositivos, como a questão do estupro e tal, que vai permitir, mas evidentemente não precisaria chegar até isso se nós tivéssemos ferramentas legais que nos permitissem alcançar os criminosos através de uma mera correção nesse dispositivo. Doutor Demetrios, agradeço imensamente as suas explicações e ficou muito claro. O senhor quer para a Joyce? Com certeza. Em primeiro lugar, parabenizá-la pelo excelente trabalho. O que nós vimos, esse sucesso maravilhoso nas eleições, aí, traduz não apenas um esforço curto que ela tenha feito, mas um trabalho de muitos anos que não só é acompanhado, mas também é aplaudido por todos nós paranenses, que estamos muito felizes e estaremos torcendo, acompanhando o trabalho dela e, na medida do possível, sempre procurando apoiá-la no que for necessário e no que for possível. Um grande abraço e felicidades. Muito obrigada, doutor.